Bom dia, pessoal. Sou o professor Kleber Jamal. Continuando nossas aulas sobre protozoários, agora eu vou falar de outras doenças, algumas ainda de flagelados e dos risópodos. Então, os flagelados, vocês lembram, eles têm uma estrutura de locomoção chamada flagelo. Então, eles são bem ágeis, né, no ambiente que eles estejam. Então, aqui no caso, eu vou falar sobre a Giardia lamblia. A Giardia lamblia é um protozoário que provoca uma doença que chama-se giardíase. Então, geralmente, ela ataca o quê? O intestino delgado, principalmente a região do duodeno, que é onde ocorre o quê? A absorção dos nutrientes. Então, a Giardia, ela é um parasita e ela está ali para pegar os nutrientes do hospedeiro. No caso aqui, humanos. Então, a infecção é provocada por cistos. A gente ingere o cisto ou na água ou no alimento contaminado. O cisto seria o quê? Uma estrutura de resistência do protozoário, da Giardia. Então, ela consegue se desidratar e formar uma estrutura ali para que, a hora que ela tiver um ambiente propício à vida, né, ela consegue o quê? Desenvolver o organismo de novo. Então, o cisto é uma forma de resistência dela. Então, o cisto, geralmente, como que é transmitido? Pela água e pelos alimentos contaminados. Mas sai por onde? As pessoas, né, os pacientes, os que estão infectados com a giardíase, acabam eliminando pelas fezes esse cisto. Então, o cisto chega, né, sai pelas fezes, vai contaminar a água, por exemplo, verduras, alimentos, né? Então, acaba o quê? Transmitindo a doença para outra pessoa. Então, e quais são os principais sintomas, né? Um sintoma são dores abdominais, aqui, um desconforto, diarreia muito aquosa, as fezes podem sair amareladas com algumas bolhas, inchaço, cólica abdominal, náusea e perda de peso. Então, a giardíase provoca várias coisas, dependendo, né? Se a pessoa não fizer um tratamento, vai aumentando, a infecção vai ficando mais complicada. Qual seria a prevenção? Então, ingestão de água filtrada e fervida, se essa água for tratada, né? Então tem que ferver e filtrar. Lavar bem as mãos, lavar bem o alimento, então saber onde a gente está se alimentando, né? Então, porque como é transmitida pela água e por alimentos mal lavados, então a gente tem que prestar atenção onde a gente come, quando a gente fazer o alimento, lavar bem a mão, né? Lavar bem o alimento antes de ser ingerido. Então, essa é a giardíase. A outra doença que eu vou falar, que é provocada pelo Trichomonas vaginalis, que é a tricomoníase. Então, pelo nome, a gente vê, é uma doença o quê? Sexualmente transmissível. Ataca o quê? Principalmente a vagina. Não que não ataque o homem. Então, é uma doença que provoca, né, infecta o quê? Os órgãos genitais. Então, o tricomonas, o que acontece? Ele infecta, então a transmissão ele é através de relações sexuais sem o uso de preservativo. Quais seriam os sintomas? Então eu coloquei aqui no quadro com os dois, com a mulher e o homem, que os sintomas são diferentes. Na mulher o sintoma é mais profundo, é mais complexo, então a doença acaba afetando muito mais mulheres. Não que não ataque o homem, mas os sintomas são mais fortes nas mulheres. Então, o que acontece? Os primeiros sintomas, né? Corrimento amarelado, amarelo esverdeado, coceira nos órgãos genitais, odor muito forte, ardência, dificuldade para urinar. São os primeiros sintomas da mulher, os principais. No homem vai provocar uma irritação interna, principalmente na uretra, o corrimento, mais ou menos na forma parecida com pus, e ardência ao urinar. O que acontece? Uma doença dessa, a tricomoníase, ela deixa os órgãos genitais mais propícios a desenvolver outros tipos de doença. Então, tem que ser tratada, é uma doença, às vezes, não, só deu uma coceira, alguma coisa, mas tem que ser tratada, as pessoas às vezes têm vergonha, mas ela deve ser tratada.
Quais seriam a principal prevenção? É claro, higiene, mas o uso de preservativos nas relações sexuais. Porque o homem, como é praticamente assintomático, ele não sente, então o que acontece? O homem acaba transmitindo para a mulher, sem saber às vezes. Então ele não tem sintomas, né, ou sintomas bem leves, brandos, então acaba transmitindo para a mulher. Então essa é sobre a tricomoníase. Lembrar que é uma doença sexualmente transmissível, que nós chamamos de DST. Então aqui são os principais, que eu comentei nas outras aulas, são as principais doenças provocadas por flagelados. Agora eu vou falar sobre os isótopos, ou conhecidos como sarcodinos. Outra classificação, outra classe dos protozoários. Então, quais são os isótopos? Eles são organismos que emitem, prolongamentos do corpo que nós chamamos de pseudótopos. Então, é um organismo praticamente, ele só tem uma célula, como todo protozoário, ele parece um organismo complexo, porque ele tem, parece um organismo multicelular, mas ele tem uma célula, mas ele tem todas as funções de um organismo multicelular. Então, aqui eu coloquei dois principais, que é a Amoeba proteus, que é uma ameba, ela vive em água doce, possui algumas estruturas aqui, por exemplo, o vacúolo digestivo, seria o que? O início do sistema digestório, possui núcleo, algumas organelas, e o principal é o vacúolo contrátil, que seria o que? O início do sistema excretor. Como ela vive na água doce, o corpo dela ela tem mais sais do que a doce, que é o ambiente. Então ela tem muitos sais, o corpo dela é mais concentrado de sais. O que acontece? A tendência é a água entrar, porque do meio menos concentrado para o mais concentrado a água entra. Então, para resolver esse problema osmótico, existe o vacúolo contrátil. Então, ele controla o excesso de água, ele elimina o excesso de água. Então, seria o primeiro sistema excretor que os animais acabaram se desenvolvendo, evoluindo. E o sistema digestório, então, é um vacúolo, é uma estrutura justamente para a digestão. Então, como que ela captura o alimento? O alimento é capturado aqui, ele emite um prolongamento do corpo, que nós chamamos de pseudótopos, e acaba englobando. E aqui no vacúolo digestivo vão ter enzimas que vão digerir esse alimento. Então, ele utiliza o vacúolo tanto para a locomoção como para a captura de alimentos. Então, essa seria a ameba. A Entamoebis stolística é um protozoário também parecido com o Amoeba proteus, mas só que ela provoca uma doença que nós chamamos de amebíase. Pelo nome, então é bem parecido, então acaba chamando os dois de ameba. Mas essa doença é mais complexa. O que acontece? Provoca os sintomas, principalmente ela ataca o intestino e extraintestinal, então ela ataca outros órgãos também. Então provoca lesões na parede do intestino grosso, porque ali está o protozoário, o sistema imunológico vai tentar atacar, não consegue, então acaba lesionando ali aquela região. E a parte extraintestinal que acaba sendo o quê? Uma doença mais complexa da amebíase. Então, por exemplo, ataca o baço, pulmões, o cérebro. O cérebro existe até um nome popular, que é a ameba comedora de cérebro. Então, ela digere, acaba destruindo o cérebro, podendo levar o indivíduo a várias complicações e até óbito. Então, a transmissão é parecida, com as outras doenças. Então, ela é transmitida por cistos. Então, aquela forma, de resistência da ameba. Então, ela transmite através de alimentos, água. Então, o que acontece? A maior prevenção, nós não temos ainda vacinas para protozoários, então, a maior prevenção, o que acontece? É higiene, lavar as mãos, lavar bem os alimentos e o que? Saneamento básico. Então, seria o principal dessas doenças. A maioria das doenças provocadas, ou transmitidas por protozoários e provocadas por protozoários transmitidas por água, alimentos, então, a principal forma de prevenção seria a higiene e
saneamento básico, que seria esgoto, água tratada. Então, a maioria das doenças são assim. Então, aqui, o que vocês devem saber sobre a Jurgia lambda, né, que é um flagelado, os sintomas, onde ela atua, principalmente no intestino, a tricomonas vaginalis, que é uma doença sexualmente transmissível. Nós temos aqui, então, que é a doença, né, que ela provoca, a tricomoníase, e sobre os principais risópodos, são os sarcotídeos, né, aquele que emite pseudol, a ameba, proteus e entamoeba histolítica. Então, espero que vocês entenderam. Então, essa parte é mais de doenças, então deve saber as doenças, né, qual organismo provoca, né, então, principalmente os agentes etiológicos, muito cobrados no vestibular, eles colocam alguns pegas, enrolam, acabam embaralhando, né, os tipos de doença, então, vocês devem saber quais são. Pessoal, então é isso. Até a próxima aula. Tenham um bom dia.